Sr. Presidente, antes de mais gostaria de cumprimentar os Srs. Reitores da Universidade de Aveiro e do Porto, o Sr. Pró-Reitor do ISCTE e o Sr. Administrador da Universidade do Porto. Começaria por dizer, até para situar a nossa posição, que relativamente ao RGES, ao regime jurídico das instituições de ensino superior, sempre tivemos uma opinião muito negativa. E, em particular, há a possibilidade que este regime jurídico abria de as instituições de ensino superior poderem adotar, mediante o cumprimento de determinadas condições, o regime fundacional. Opusemos-nos e continuamos a opor à passagem de universidades a este regime, consideramos que é, em geral, negativo para a rede de ensino superior público. Em primeiro lugar, por uma questão da democraticidade da gestão do ensino superior. Como se sabe, as fundações são administradas por um Conselho de Curadores, que não é eleito pela comunidade académica, mas nomeado pelo reitor. Outra questão que nos leva também a não concordar com este regime é o facto de poderem contratar docentes e investigadores em carreiras próprias, relativamente às quais apenas se exige que exista um paralelismo relativamente às cadeiras que estão nos estatutos das carreiras docentes, quer universitária, quer do ensino politécnico. E isto abre a porta à precarização das relações laborais dos docentes que são contratados não no âmbito das carreiras do ECDU e da carreira correspondente no ensino politécnico, criando vínculos laborais mais fragilizados, o que, além de pôr em causa o direito que esses docentes e investigadores têm à segurança no seu emprego, coloca mesmo em causa, ou pode colocar em causa, a sua liberdade científica e pedagógica. Além disso, em nossa opinião, a adoção do regime fundacional desresponsabiliza o Estado relativamente às obrigações que tem de financiar o ensino superior público, ao exigir que as instituições que pretendem aderir a este regime fundacional possam ou tenham que ter pelo menos 50% do seu orçamento em receitas próprias. Sempre nos opusemos a este regime e continuamos a opor, porque há neste momento outras instituições de ensino superior que pretendem adotar este regime. E tem havido, inclusivamente, notícias na comunicação social sobre pressões que são exercidas no sentido de essas instituições passarem ao regime fundacional, nomeadamente através da recusa de realização de referendos internos e uma discussão ampla em toda a comunidade académica sobre a possibilidade ou não de passar. E a recusa dos Conselhos Gerais de fazerem esses referendos e de votarem eles a proposta de passagem ao regime fundacional. Inclusivamente, pressões por parte de membros externos do Conselho Geral, junto de reitores e dos outros demais membros do Conselho Geral, no sentido de se forçar a passagem para o regime fundacional, sem que no programa, estou a referir-me a uma universidade concreta, sem dizer o nome, sem que no programa do reitor tivesse qualquer referência a essa passagem, nem em qualquer uma das listas candidatas para o Conselho Geral, seja ela dos docentes, investigadores, funcionários ou alunos. E, portanto, é uma situação que nós consideramos negativa e lamentamos que algumas universidades tenham adotado este regime e que outras estejam a pensar adotá-lo. E, na verdade, veríamos com bons olhos que pudessem regressar ao regime anterior, ao regime não fundacional. Os senhores reitores e pró-reitor têm, nas suas intervenções, manifestado algum desconforto com o facto de serem incluídos nesta proposta de lei do Governo e serem tratados como todas as outras fundações. Inclusivamente, o senhor reitor da Universidade do Porto referiu o facto de que sentia um pouco incomodado pela sua universidade a parecer misturada com entidades relativamente às quais há muitas desconfianças. A realidade, eu não quero emitir nenhum juízo de valor sobre estas entidades a que o Sr. Reitor se referia, mas na realidade a escolha para passar este regime foi das próprias universidades e das próprias instituições de ensino superior que adotaram este regime e passaram, na realidade, perante a lei, a ser vistas como instituições, como fundações de direito privado. E, como tal, são tratadas pela lei. Obviamente que esta lei, que é apresentada pelo Governo, permite realizar um censo a todas as fundações públicas de direito público, públicas de direito privado e privadas, é uma lei universal, abrange todas as fundações destas três categorias. E não poderia deixar de abranger as universidades, visto que pretende
cobrir todo o universo de fundações. Portanto, nós já manifestamos em plenário a nossa concordância com a realização do censo. Consideramos que é absolutamente necessário realizar um censo de todo o universo fundacional, público ou privado, direito público ou privado, em Portugal, que inclua todas as instituições, no sentido de apurar definitivamente qual é o número de fundações, porque neste momento, em Portugal, por mais paradoxal que possa parecer, ninguém sabe quantas fundações há. Ninguém consegue dizer este número. Há umas estimativas, umas centenas, mais de 1000, talvez mais, talvez menos, mas neste momento não se consegue saber. Portanto, é preciso um censo que faça o levantamento exaustivo dessas fundações, de todas, e consiga identificar quais são, digamos, as suas atividades e para que público ou para que áreas se dirigem. Portanto, concordamos com a realização do censo, temos dúvidas e manifestamos em plenário relativamente à avaliação. Consideramos que o método de avaliação que é adotado não poderá abarcar toda a diversidade de instituições, de fundações que serão abrangidas por esta lei, e temos receio também, manifestamos em plenário, que a avaliação e a posterior decisão final possa servir para transferir para a esfera privada funções que no passado estiveram na esfera pública, e penso que isso não se aplica no caso das universidades em regime, ou das instituições de ensino superior em regime fundacional. Portanto, concordamos com a realização do censo e concordamos que deve incluir as universidades. Temos dúvidas sobre a avaliação que possa ser feita e deva ser feita nestes moldes. Relativamente às universidades, às instituições de ensino superior, para ser mais abrangente, consideramos que não devem estar fora desta lei. Poderá haver especificidade, e a própria lei contempla já alguma especificidade no tratamento destas fundações, aliás, como as fundações que estão na área do poder local, mas não devem, de alguma maneira, ser excluídas, porque, queira-se, quer não, quer se queira, quer não, as universidades ou as instituições de ensino superior que no passado adotaram o regime fundacional são, para todos os efeitos legais, fundações. E, portanto, devem ser tratadas perante a lei como tal. E esta era a opinião que eu lhes queria transmitir, a opinião do meu partido sobre este assunto, e a questão, eu não lhes coloquei ainda nenhuma questão diretamente, gostava de colocar uma questão às 3 instituições de ensino superior, nomeadamente se, com base na experiência que têm e tudo o que tem ocorrido desde a altura em que passaram a fundações, se considerariam a possibilidade de voltar ao regime anterior não fundacional do qual partiram. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito rapidamente, não é propriamente uma segunda ronda para fazer perguntas, mas só para comentar os comentários que os seus reitores, o seu pró-reitor fizeram sobre os meus comentários iniciais. Primeiro, começar por dizer que eu não utilizei essa expressão, passaram a fundações, agora há manhas. O que eu constatei foi um facto, é que, tendo passado a fundações, são tratados pela lei, por todas as leis, como fundações e não como outra coisa qualquer. Portanto, foi isto que eu disse e parece-me que isto é um facto. Outra coisa que gostei, o último comentário é relativamente aos comentários que fizeram sobre a criação das carreiras paralelas e a segurança relativa às carreiras antigas. Só fazer este comentário. A própria lei, o REGIES, tem uma cláusula de salvaguarda para os docentes que, à data da criação da Fundação, já eram docentes da Universidade, mantêm o regime de função pública. É uma cláusula de salvaguarda, porque toda a gente compreendia que as novas regras de contratação em regime privado não eram tão seguras como estas. Na realidade, esta cláusula existe, mas nada impede os docentes das instituições de ensino superior que anteriormente já o eram nos passagens da Fundação, de requererem a passagem às novas carreiras. E eu não tenho conhecimento de que tenha havido um pedido de passagem em massa. Aliás, não conheço ninguém. E conheço vários docentes nas vossas instituições. Não conheço ninguém que, estando na carreira antiga, sendo professor catedrático, associado ou até auxiliar, isto no ensino universitário, tenha prescindido, digamos, do vínculo de regime público anterior para ser integrado às novas carreiras ou novos contratos de direito privado que fizeram posteriormente. Isto penso que diz muito sobre a segurança de cada uma das carreiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.